galera, aqui tudo bem? É o Alan Christian do canal Alan Christian Vinil e estamos aqui com mais um vídeo para vocês, galera, e fico grato aí pelo apoio, pelos comentários, pela participação de sempre. Então eu já peço aí para vocês se inscreverem no canal, ativarem o sininho, comentarem, darem sugestões aqui para o canal, que sempre é bem-vindo, tá certo? O vídeo desta vez é o aniversariante do mês. É um álbum lançado no dia 12 de setembro de 1975. Esse álbum ao todo vendeu mais de 13 milhões de cópias no mundo. Ele é um dos mais aclamados discos da história do rock progressivo. É um dos principais álbuns de uma das principais bandas de rock de todos os tempos. Eu falo de You Wish You Were Here, do grupo Pink Floyd. Galera, este é o álbum aniversariante do mês. Ele foi oficialmente lançado em 12 de setembro de 1975. Foi gravado no Abbey Road Studios e tinha aí a grande responsabilidade de suceder o aclamadíssimo The Dark Side of the Moon, que manteve-se em sólido sucesso mesmo com os discos posteriores do Pink Floyd. Então o desafio de você gravar um álbum depois de um sucesso magistral de outro, geralmente é uma encruzilhada para muitos grupos. O Pink Floyd também não foi diferente. O processo de gravação do Dark Side foi cansativo, a turnê também foi intensa, e no meio disso tudo, né, e com algumas críticas também vindas da mídia especializada, até porque o Pink Floyd nunca foi muito dado à mídia, então ainda havia algumas críticas a respeito de como o Pink Floyd tratava os seus fãs e principalmente a imprensa especializada. É no meio disso que ali no início de 1975, Pink Floyd volta ao Abbey Road Studios para gravar o The Dark Side, o Wish You Were Here. Inicialmente a ideia era de que fosse repetido ali a turma de sucesso, né, na engenharia de som. Alan Parsons foi convidado para também fazer a engenharia de som do álbum, porque foi ele, Alan Parsons, que fez o The Dark Side of the Moon. Contudo, Alan Parsons declinou do convite, até porque o Alan Parsons estava em vias de iniciar o seu projeto musical muito bem sucedido e que teve início em 75, que é o The Alan Parsons Project, né? Então o Alan Parsons acabou declinando do convite. O desafio então era achar um engenheiro de som que pudesse cumprir ali a função. Os membros do Pink Floyd não tinham muita segurança com outros engenheiros de som de Abbey Road e acabaram apostando aí num velho conhecido deles, que era de um outro estúdio, da Pitt Studios, que era o Brian Humphries. O Brian Humphries, ele produziu a trilha sonora que também se tornou um álbum de estúdio do Pink Floyd, que é o More, de 1969. E ele foi chamado para a produção e a engenharia de som deste álbum. Foi um processo cansativo. Inicialmente, as primeiras sessões ali, que iniciaram em janeiro, ali, até entre janeiro e março, essas primeiras sessões elas foram muito cansativas para todos os integrantes. Você tinha ali a questão da turnê, né, que foi bem complicada, bem difícil para todos eles, né? Você acabar tendo que se submeter a determinadas reações da crítica especializada, né? Nick Mason estava saindo de um fim de um casamento, por exemplo, e isso acabou afetando ele bastante no processo criativo, né? Mas depois as coisas foram engrenando. Fora que uma das partes das sessões de gravação, o produtor Brian Humphries acabou perdendo, né? Que era uma parte de sobreposições de sons sintetizadores que o Roger Waters tinha feito para Shine on Crazy Diamond. E isso teve que ser refeito. Mas, passados esses percalços, a banda engrenou
e foi montando o setlist do que viria a ser o Wish You Were Here. Algumas músicas já haviam sido tocadas durante a turnê do Dark Side of the Moon, e uma delas foi pensada para o álbum, que era justamente a mais longa de todas, que era a Shining Crazy Diamond. Ao todo, Shining Crazy Diamond tinha mais de 15 minutos de duração, ela total. O que Roger Waters pensou? Vamos manter a receita de sucesso do Dark Side e manter o conceito. E que conceito seria o Wish You Were Here? A ausência, o caos que a indústria pode causar na vida de uma pessoa, a indústria fonográfica e musical. E o tema da ausência de alguém, ou a ausência de si mesmo, sendo devorado pela indústria musical, acaba sendo o pano de fundo para o conceito do álbum Wish You Were Here. A capa, né, feita aí pelo estúdio Hipgnosis, pelo Stuart Ornstein, ele percebeu que para compor a capa e se encaixar nessa ideia do conceito do Wish You Were Here, ele percebeu que, na verdade, não era o tema da degradação, da solidão que estava mais no centro. O Stuart Ornstein, ele percebeu que, de repente, era uma presença não preenchida, um vazio humano. E assim ele concebeu a capa. A capa icônica, né, mostra aqui dois dublês, né, o Ronnie Rundle e o Danny Rogers, que foram fotografados no pátio dos estúdios do Warner Bros. Na Califórnia. Vou deixar projetado aqui a imagem dos dias atuais desses estúdios. As demais locações que estão no encarte do disco do Wish You Were Here foram pensadas aí em algumas locações mesmo na Califórnia. No deserto de Yuma e no Lago Mono. Algumas das imagens aqui, a montagem que está na capa preta, que foi idealizada para esconder isso aqui. A primeira tiragem do Wish You Were Here, ele não veio com essa capa aparente, ele veio dentro de uma luva, né, de uma luva plástica preta, em que você só via isto no meio. Eu vou deixar aqui também projetado. Aqui estão algumas das imagens que foram tiradas lá no deserto de Yuma, né, as montagens feitas. Aqui essa figura sem os pulsos, os tornozelos, mostra o nada da pessoa dentro da máquina da indústria musical. E essa foto, essa montagem espetacular da pessoa mergulhando sem respingos, no Lago Mono, na Califórnia. As músicas. Roger Waters concebeu Shining Crazy Diamond em duas partes do álbum. Logo, Shining Crazy Diamond ficaria... ele abriria e fecharia o Wish You Were Here. David Gilmour, ele foi o voto vencido, porque ele entendia que Shining Crazy Diamond devia ser uma música única, vendo as demais contando a história. Roger Waters, Nick Mason e Rick White entenderam que você começar dividir Shining Crazy Diamond em parte 1 e ter a crítica à máquina no meio e a ausência, fechando com Shining Crazy Diamond, seria o perfeito. E assim ficou. Então foram 3 votos a 1 na discussão sobre a montagem do conceito. Então Shining Crazy Diamond, né, lembra aqui o Syd Barrett, né, tanto a parte 1 quanto a parte 2. Né? Welcome to the Machine e Have a Cigar, elas entram no conceito de crítica à máquina da indústria fonográfica. E Wish You Were Here claramente mostra o tema da ausência, da falta sentida
de alguém que poderia estar ali e não está. E aí fecha com Shining Crazy Diamond parte 2. Essa é a construção do You Should Hear. Uma outra coisa curiosa é que, por exemplo, é no You Should Hear que temos, nesse álbum, a única música de toda a discografia do Pink Floyd que não é cantada pelo Roger Waters ou não é cantada pelo David Gilmour. Eu falo ali de Shining Crazy Diamond, que é cantada por Roy Harper. Roy Harper era um amigo da banda, um amigo cantor, né, da banda, e ele estava gravando seu disco ali nos estúdios de Abbey Road. E pelo fato de algumas das músicas terem exigido demais da voz de Roger Waters, Roger Waters pensou que de repente Shining Crazy Diamond poderia ser cantada pelo David Gilmour. E David Gilmour não topou. Ficou então a opção de convidar então Roy Harper para executar as músicas. E assim é feito. Posteriormente, em algumas declarações, Roger Waters se diria arrependido dessa escolha. Não que tivesse ficado ruim, e não ficou, e muitos fãs do Pink Floyd, ou pessoas que gostam de ouvir Pink Floyd, não se tocam que Shining Crazy Diamond não é cantada por nenhum Floyd, sim por Roy Harper. Ficou aí magistral, mas bateu aquele arrependimento. Então nós temos o conceito, né? O tema da ausência, da solidão, permeando Shining Crazy Diamond, parte 1, parte 2 e You Should Hear. E a crítica velada à indústria da música em Welcome to the Machine e Have a Cigar. Aqui, o uso dos sintetizadores e dos efeitos especiais sonoros de estúdio também é experimentado, assim como foi em Dark Side of the Moon, mas de forma mais harmônica com o instrumental da banda. Aqui fica mais claro o Rick Wright, por exemplo. É claro que os solos de guitarra de David Gilmour são muito bem executados, então ficou um álbum mais harmônico entre a tecnologia da mesa de som e dos efeitos especiais com os instrumentos. Outra coisa que chama a atenção além da capa, né, é que houve um debate entre a subsidiária do Reino Unido e a subsidiária dos Estados Unidos, que representava o Pink Floyd para as vendas de discos. A EMI nos Estados Unidos não concordava com a ideia da luva negra com o selo Welcome to the Machine na capa, achava que isso desmereceria a capa. A ideia foi muito bem aceita no Reino Unido, mas quando Stuart Torgerson apresentou todo o case, todo o caso da capa, percebeu-se que ali seria um grande trunfo. E foi. O álbum ele é lançado em 12 de setembro de 1975 e conta apenas com um single. E não é a música de maior sucesso desse álbum. O único single oficial desse álbum é Have a Cigar. Welcome to the Machine, We Should Hear, que para mim ainda é o maior sucesso desse álbum, e Shining Crazy Diamond, eles não foram trabalhados como single, mas são as músicas de maior sucesso desse álbum. Outra coisa, uma curiosidade ali sobre a canção We Should Hear. A parte inicial que mostra ali uma sintonia de rádio, mudando para lá e para cá, isso foi gravado do carro do David Gilmour. E as notas de sinfonia que aparecem bem no finzinho dessa sintonia de rádio, que vão fazer a transição para os primeiros acordes de We Should Hear, dão conta da quarta sinfonia de Tchaikovsky. Então ali aparece, né, essa questão do rock sinfônico. Claro, só apenas uma menção, mas mostrando claramente que, por mais que algumas pessoas indiquem que Pink Floyd não é rock progressivo, por conta da ausência de elementos sinfônicos, o rock progressivo ele vai muito além da orquestração. Ele vai de toda a experimentação instrumental e das mesas de som. E tem a questão das cadências, das partes, das divisões de uma música, e isso as canções do Pink Floyd claramente têm. No mais,
A discussão a respeito da capa e da distribuição do disco Wish You Were Here nos Estados Unidos marcou uma mudança legal para a banda. E é a partir de Wish You Were Here que o grupo Pink Floyd cria uma empresa para administrar os seus próprios direitos. E assim cuida da distribuição no mundo. Tanto que é a partir do disco Animals que você vê os selos dedicados ao álbum. Claro que o The Dark Side of the Moon tem isso e o Wish You Were Here também. Mas os direitos passam a ficar aí para a CBS, para a distribuição dos discos nos Estados Unidos, ao passo de que na Inglaterra ainda a Harvest cuidava. Mas é a partir aí desse processo que nós temos uma mudança visual nos selos dos discos, nas primeiras prensagens, principalmente nas prensagens estrangeiras dos álbuns do Pink Floyd. Como eu falei, que músicas que são tocadas até hoje no repertório das apresentações de David Gilmour e de Roger Waters principalmente? Shine On Crazy Diamonds e Wish You Were Here. De certeza essas são as canções que mais são tocadas. Nos shows do Roger Waters ainda toca bastante Welcome to the Machine. Esse álbum ele teve várias reprensagens em fita cassete, em CD, em LP. Ganhou versões para audiófilos em High Master. Também ganhou aquela versão em CD de ouro. Ganhou várias reprensagens e ela continua sendo reprensada até os dias de hoje. A Pink Floyd Records, que é a empresa que cuida de todos os direitos do Pink Floyd, relançou toda a discografia do Pink Floyd desde o primeiro álbum até o último. E Wish You Were Here consta lá. Ele vem com a luva negra, né, com a luva plástica, com Welcome to the Machine no centro. Essa aqui é a minha edição nacional da CBS de 1988, uma prensagem simples, né? E aqui a minha versão do Wish You Were Here de uma prensagem ali do final dos anos 90, né? Então, essa aqui é a minha versão em CD, né, de Wish You Were Here. E aqui o meu vinil de Wish You Were Here. É um dos álbuns que forma o chamado quarteto fantástico do rock, ou o quarteto mágico do Pink Floyd, marcado por The Dark Side of the Moon de 73, Wish You Were Here 75, Animal 77 e The Wall de 1979. É considerado uma das melhores sequências de discografia de uma banda de todos os tempos, igualada aos álbuns do Led Zeppelin, por exemplo, e o dos Beatles. Então, aqui eu falei de Wish You Were Here, o aniversariante do mês, que completa aí, né, lançado em 1975, 45 anos. Um dos álbuns mais importantes do rock mundial. Tá certo? E aí, galera, mais curiosidades, informações que vocês podem dar? Deixem nos comentários aqui sobre Wish You Were Here, o álbum do Pink Floyd de 1975. Eu fico muito grato, galera, mais uma vez. Um grande abraço aqui do Alan Christian, do canal Alan Christian Vinil, música sempre, o tempo todo e em qualquer lugar. Um abraço, galera!